Podemos dizer que num podcast é onde as pessoas mais se sentem à vontade para dizer o que quiserem, né? Às vezes até algumas coisas que a gente duvida, não é verdade? Com certeza. Bom, a galera fica tão de boa que muitas vezes saem coisas da boca deles que jamais imaginaríamos em hipótese nenhuma. A questão do ET Bilu, para vocês entenderem como que eu tive a minha convicção. Eu passei por várias experiências paranormais, fenômenos, contatos. Ah, foi assim? Você já imaginou, por exemplo, um bodybuilder, um cara boladão mesmo, grandão, se cagando por inteiro, praticamente, dentro de um banheiro de shopping? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Ou, por exemplo, o maridão ficar de boa, depois de saber que a sua esposa estava no banheiro com 3 caras, e tudo aquilo tinha sido filmado. Hein? É, uma história mais louca que a outra. Nesse vídeo a gente compilou aqui alguns dos momentos mais absurdos já contados em podcasts. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Cumprir minha parte. Foi longe demais. Canibalismo maluco. Esse caso em específico não aconteceu com a pessoa que estava sendo entrevistada, mas a história que ela contou é uma história muito interessante, diga-se de passagem, que talvez dê até um vídeo próprio aqui no canal, de repente, né? É a Joyce Rodrigues, é a dona do canal Ler Até Amanhecer, onde lá ela conta muitas histórias de terror, né? Casos sombrios que já aconteceram. Ela se aprofunda nas histórias de alguns psicopatas, além de falar também de séries e coisas do tipo, então é um canal bacana aí para quem curte esse tipo de conteúdo, né? A Joyce, ela conhece muito desses casos mais sombrios, mais darks, né? Então, lá no A Deriva podcast do Petri, ela estava conversando com ele e ela contou de um dos casos mais absurdos que já aconteceu na internet. Que tinha um cara muito rico lá na Alemanha que simplesmente queria comer carne humana. Mas que doido, mano. Só que o maluco, ele não era desses canibais, igual a gente já viu aí por aí, em estilo Hannibal, né? Nos filmes, por exemplo, que o cara mata a pessoa e depois come, né? Ele queria comer com consentimento da presa, né? A própria pessoa tinha que se candidatar para o cargo de ser comida. Literalmente, né? Rico. Ele tinha uma vida muito legal, assim, muito tranquila, cuidou da mãe e tal, foi tudo certinho. Só que ele tinha vontade de comer uma pessoa, sentir o gosto da carne humana. Caracas. E acreditem, mais de 200 pessoas apareceram para se candidatarem em seu anúncio, né? E ele achou um grupo nessa Craigslist que chamava Café Canibal. Aí isso trouxe pra ele a ideia. Eu falei, eu vou achar uma pessoa aqui. Apareceram mais de 200 pessoas se oferecendo pra serem comidas. Você é maluco, é? Pelo que a Joyce conta, isso era um tipo de, talvez, fetiche, tanto do cara quanto da vítima, né? Era uma coisa erótica. Ele começou consumindo pornografia até que chegou nessa parte. Que já não bastava mais. O ápice seria esse. Tanto pro cara como pra ele. Tem parada errada aí, irmão. O primeiro pré-candidato desistiu, mas depois apareceu um que iria até o fim, né? Esse daí era mais louco, porque ele queria que arrancasse aí o bigolim dele. As ideias. Arrancasse o bigolim com os dentes. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Ai, que loucura, né, cara? Cada coisa bizarra nesse mundo, né, velho? O que eu falo pra vocês? É difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Ele queria, por exemplo, que o namorado arrancasse fora, né, o documento dele. Que nojo. Bom, o cara que estava sendo comido, então, quase desistiu, mas depois ele voltou atrás, pensou bem e viu que era isso mesmo que ele queria e ainda disse que queria dar a primeira mordida. Ai, meu Deus do céu. Aí ele disse, não, eu vou embora. Aí nisso eles param, ele muda de ideia no meio do caminho, eles param num lugar e ele fala, não, eu quero sim. Ele tomou todos os sedativos que ele conseguiu, cortou mesmo, e ele disse que ele queria sentir o gosto. Ele queria dar a primeira mordida. Tarde retardado mesmo. Bom, depois de arrancar o menino dele lá, então, eles foram fritar, né? Acabou queimando ainda, né, a carne nobre aí. O cara ficou lá quase morrendo, perdendo sangue, né? No final das contas, o cara que fez o anúncio acabou passando a faca no maluco sem as partes íntimas. Pegou, viu que tava demorando muito e terminou com a faca dele mesmo. Passou a faca no pescoço do cara. Enfim, pra finalizar essa história de maluco, né? No final das contas, o assassino ficou comendo a carne lá do outro durante um tempo, com toda uma organização especial. Baita absurdo, né? Então ele fez o quê? Ele colocava no freezer e um dia especial da semana, preparava tudo, toda uma cerimônia e comia um pedaço. Ele gostava de comer com batatas, princesas e couve de Bruxelas. Dá uma cadeia. Acho que vale a pena a gente dar uma investigada maior nessa história e quem sabe vir um vídeo próprio aqui no canal. Balestrin e sua cagada épica. Bom, o Júlio Balestrin é um dos maiores bodybuilders que nosso país já teve e já tem, né,
até que ele não tá nativa, então ainda tem, né? É verdade. No Ironberg Podcast do Renato Cariani, ele é praticamente um co-host ali, sempre tá junto, né, no programa, para passar suas opiniões, seu conhecimento pra galera que manda pergunta lá. E não é só sobre bodybuilder, mas também na parte aí de alimentação, né, treino, pra gente normal, né? Todo frangão. Bom, numa edição do podcast estava na mesa aí o trio de ferro da Max aí, o Cariani, o Paulo Musi e o Balestrin, e eles estavam contando algumas histórias sobre cagada, literalmente cagada, tá? E bodybuilder você sabe que come muito, né? Pra todo mundo, enfim, que quer ganhar massa muscular, come muito, então, consequentemente, a gente acaba indo muitas vezes também no banheiro. Né, tá porcelana desses caras aí, deve sofrer muito também, né? E o Júlio foi contar a pior história dele. E é de fato muito absurdo, difícil de acreditar, né? Ele conta que estava em uma preparação, e a preparação para os atletas, eles têm que se desidratar ao máximo para chegar numa condição ali, um shape, enfim, muito colado na pele ali, né? O músculo na pele, na hora da apresentação ali, do show, né? Para conseguir isso, ele usou aí um chazinho maroto aí para ajudá-lo no processo. Então eu usava o método tradicional, chá de sene. Nossa, velho. Aí eu fiz um chá de sene bem forte no quarto. Alguns amigos dele chamaram ele pra ir ao shopping e ele pensou, beleza, o que de mal pode acontecer, não é? Deve ter pensado que seria rapidinho, então seria suave, né? Talvez não viria uma vontade de cagar numa hora dessa. Ou será que não? Infelizmente pra ele e também pro cara que limpa o banheiro, não foi bem isso que aconteceu. Cara, impressionante, mas antes de eu chegar no banheiro, bateu na porta assim que parecia uma enxurrada. Entrei no banheiro abaixando as calças antes de entrar no... Foi na porcelana. Cara, na hora que eu consegui completar a entrada no lugar de fazer cocô ali, no quadradinho, não deu tempo de fechar a porta. Então, enquanto eu fui fechando a porta, minhas calças estavam abaixadas, mas eu fui cagando em giratório. Mentira. Velho, Você cagou tudo do lado de fora. Eu estraguei o banheiro inteiro, que não dava pra pôr mão na parede, nada. Eu caguei dando um giratório. Ele ainda fala que pegou na calça dele no tênis pra completar a sorte grande. Mano de Deus. E o final pegou na minha calça. Porque deu aquela volta e quando foi acabando, pegou na calça, foi escorrendo. Um pouco no tênis. Foi feio. Pensa, né? Hilário demais você pensar nos caras contando esse tipo de caso tão natural, assim, tão tranquilamente. Então eu sempre digo que a desgraça que acontece com você, né, depois de passado aquele momento tenso, ela acaba virando uma história bem cômica. Mas ó, o banheiro lindo, cara. Lindo. Você tá ligado? Shopping chique, né? Shopping chique maravilhoso, velho. Eu caguei inteiro, me caguei todo. Tive que voltar pro hotel na hora pra tomar banho, um cheiro de bosta, cara. Gentili e as advogadas. Bom, esse daqui é um clássico da internet, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas vale a pena a gente reviver aqui, né? O momento em que o Danilo estava no Flow Podcast, né? Uma participação épica dele lá, conversando com os caras tranquilo, até que o Monark faz uma pergunta que não tem nada a ver, né? Perguntou o que o Danilo comia no café da manhã quando ele acordava, e o Danilo já dá uma brincada, fala que esse assunto ele só responderia com a presença das advogadas dele. Amanhã, o que você come no café da manhã? Eu posso responder. Não, eu respondo essa pergunta. Por favor, a galera quer saber. Mas eu respondo na presença da minha equipe de advogados. Pode ser? Tá. Ok, tá bom. Aí de repente entra ali várias advogadas no estúdio, né? E na moral, não dá pra esconder a alegria do Monark e do Igor na hora, né? Apesar do Igor já meio que prever o BO que ia acontecer pra ele na casa dele depois, né? Fiquem perto do Danilo, Boa noite, ele tudo bem? Tem cadeira pra minha equipe? Tem cadeira? Cara, tem um sofá ali, ó. Tem um banquinho. Não, mas arrasta pra cá, por favor. Elas vão acompanhar. Já avisei que vai dar merda. O problema foi que deu ruim antes mesmo deles chegarem em casa, né? A mulher do Igor apareceu lá também, invadiu o estúdio com um porrete, não gostou nada daquilo, enfim, cara. Mas foi um dos podcasts mais épicos, eu acho, nesse mar de podcasts que é o YouTube hoje, né? Bom, numa hora, ele estava lendo o superchat lá, só dava pra ver ali um pirulito voando na direção dele, e a advogada que estava só lá fazendo o seu digníssimo trabalho, né, fazendo carinho ali no seu pescoço. Profundamente, e então vencê-los no debate por meio da razão. A censura prévia é simplesmente... Calma, irmão, não é assim. Enfim, o clima ficou tenso, o Igor até o final tava meio em choque, ele com medo de sobrar pra ele ali em relação com a sua mulher, que não tinha gostado nada daquilo, né? É porque a gente não tava esperando, entendeu? Pior que a gente meio Cara, ó, acho que você pode sentar na minha cadeira. Pronto. No seu colo? Não, no meu colo não vai rolar, não.
Você tá em choque. Pegou a mulher com 3 no banheiro. Bom, vocês já devem ter visto algum corte viralizando por aí do Pagodecast, né? Que é aqueles caras lá do Pagode da Ofensa. O podcast dos caras só vão mulheres aí. São mulheres aí, né? Diferenciadas, né? Mulheres aí que não possuem medo nenhum de contar suas experiências, até mesmo as mais íntimas possíveis, né? E sai cada coisa de lá tão absurda, cara, que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente trazer aqui momentos absurdos só do Pagodecast, cara, porque é cada coisa bizarra lá. Então comenta aqui se você quer um compilado desse aí, já vai comentando aqui também qual que você acha lá que a gente poderia colocar, né, qual dos cortes que viralizaram lá que a gente poderia colocar nesse compilado, né. Bom, nesse episódio específico está uma mulher chamada Cassiana Costa, com todo respeito, eu não faço ideia do que faz da vida. Pelo jeito ela tem algum tipo de relacionamento aberto com o marido dela, né, cada um pode pegar quem quiser e de boa, tranquilo, essas coisas aí, né, do pessoal mais moderninho de hoje em dia, né. Então, ela contou essa história aí na maior naturalidade, né, que o maridão aí pegou ela com 3 no banheiro e tava de boa pro maridão, de boa. Então a gente vai, faz, até a gente tava em Fortaleza, no meio da praia, numa balada, e aí a gente foi pro banheiro, daí até o Túlio falou que viu aquela muvuca, tem uma louca lá transando no banheiro. Esse programa tá um absurdo. Inclusive chegaram a gravar e ainda as imagens caíram na internet. Não vai procurar aí, pelo amor de Deus, que o intuito desse vídeo não é esse, tá? Tá bom? E tava tudo de boa, né? Vai entender. Vazou aí, que a galera filmou, vazou o vídeo, né? A gente lá no banheiro. A putaria saiu do controle. Vai entender, eu não consigo entender, eu acho que eu não tenho essa mentalidade tão moderna assim, né? Mas eu queria saber de você toparia um relacionamento desse tipo, aberto assim? Muitos dizem que vale a pena, mais a pena você dividir um filé mignon do que ficar aí, sei lá, chupando o dedo, né? Ou ficar aí comendo aí. Esquece. Cancelado. Enfim, comenta aqui embaixo qual outro caso absurdo que já aconteceu, já contaram em podcast, que você gostaria de ver numa parte 2 desse vídeo. Se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo também, caso eu não veja aqui nos comentários, tá? Pode me enviar direto no Instagram, @omarcelomilos. A gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal.